satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No site do portal Escola Dominical, cujo endereço os irmãos veem ao longo da nossa exposição, esta pré-aula já estará postada no domingo ou no máximo na segunda-feira. Nós sabemos que outros sites estão publicando esta pré-aula. Nós agradecemos a esses irmãos e amigos pela deferência, mas nem sempre eles postam no início da semana. Então dê uma passadinha no site do portal Escola Dominical, ou então se inscreva no canal do YouTube do Portal EBD, youtube.com/Portal EBD, e os irmãos poderão, assim que for disponibilizado o estudo, terem acesso já no início da semana. Porque é bom que o irmão veja a pré-aula, leia a revista, leia os esboços que nós publicamos no site do Portal Escola Dominical e também acesse os links de outras videoaulas e de outros esboços que nós colocamos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do Portal Escola Dominical. E assim, no sábado à noite, às 19 horas, aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, assista a aula que é transmitida ao vivo. Nós transmitimos ao vivo. Você abre aí no site, vai estar escrito o artigo aula ao vivo. Abra e você já vai assistir a aula às 19 horas, hora de Brasília. Depois, quando acaba a aula ao vivo, nós temos que ir para casa, né? Porque eu não moro aqui na igreja. Então eu vou para casa e aí nós colocamos depois um arquivo provisório lá. Então, se você não pode assistir por algum compromisso, depois lá pelas 22, 23 horas, já está disponível para você assistir. Mas é bom que você assista ao vivo, porque aí você pode interagir com as perguntas, concluindo o estudo. Neste trimestre, quarto trimestre de 2013, nós estamos estudando Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus na Água Branca, no estado do Piauí, e também vice-presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Cumprindo as Obrigações Diante de Deus. Os irmãos sabem que desde a lição passada, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos prosseguir no estudo do livro de Eclesiastes, estudando esse tema, cumprindo as obrigações diante de Deus. O título já é antipático, porque ninguém gosta de obrigações, ninguém gosta de deveres, todo mundo só quer saber dos direitos. Hoje nós temos uma mentalidade que busca os direitos, mas pensa em direitos sem pensar em deveres. E, irmãos, o direito de alguém tem como contraposição o dever dos outros. Se eu tenho direito de propriedade sobre este livro, todos os outros têm o dever de respeitar a minha propriedade. Tanto é que se alguém tomar este livro de mim, é ladrão, comete um crime. Por quê? Porque ele tem o dever de respeitar a propriedade. Então todo direito tem um dever correspondente. Mas a mentalidade do homem é só de direitos, 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 e esquece dos deveres, esquece das obrigações. Mas nós vamos ver na lição de hoje que Salomão, refletindo sobre a vida debaixo do sol, ele chega à conclusão de que o homem tem deveres para com Deus. Mas como eu disse, ninguém quer saber de deveres.
Existe uma passagem que ilustra bem isso na história do Brasil. Os irmãos sabem que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Depois ele voltou em 1951 e morreu em 1954. Mas de 1930 a 1945, ele governou como chefe do governo provisório de 1930 a 1934, foi eleito indiretamente como presidente do Brasil em 1934. Em 1937 ele deu um golpe de Estado e virou ditador. E ele foi ditador até 1945, quando ele foi derrubado. Pois bem, durante a sua ditadura, que é chamada de Estado Novo, ele quis mudar a letra do hino nacional. E ele era um ditador, mas ele não conseguiu mudar a letra do hino nacional. Minha afinada mãe lembra-se, quando era criança, no primário, ela aprendeu, eles queriam colocar uma letra na introdução do hino nacional, que seria assim: espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever. Por isso que o hino não passou. Mesmo sendo ditador, Getúlio Vargas não conseguiu passar este hino. Por quê? Porque começava dizendo que todo cidadão tem que cumprir o seu dever. Isso era demais. Nem o ditador Getúlio Vargas conseguiu colocar no hino nacional brasileiro a ideia do dever. Mas Salomão, falando da vida debaixo do sol, ele nos fala a respeito dos deveres do homem com relação a Deus. Nós vimos na aula passada que Salomão investigou a vida debaixo do sol, procurou um sentido na vida debaixo do sol, algo que desse sentido ao ser humano, sem que ele recorresse a Deus. E ele não encontrou. Ele procurou na alegria, ele procurou no conhecimento, ele procurou no trabalho, ele procurou nas riquezas, ele procurou em vários lugares, também na realização de obras magníficas, um sentido para a vida. E ele descobriu que tudo era vaidade e aflição de espírito. Mas nós vimos também na aula passada que quando ele fala do tempo, porque a vaidade fala do tempo, que o mundo é transitório, que o mundo é passageiro, o tempo nos indica Deus. Então o tempo é como uma luz no fim do túnel. Numa vida sem sentido, Salomão, ao verificar o tempo, o trabalho, ele vê uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque o homem trabalhar, diz ele, é sem sentido. Porque ele se desgasta, ele se ocupa e depois ele não tem como desfrutar de tudo que ele trabalhou. Mas há alguns que desfrutam daquilo que trabalharam. E então ele descobre que no trabalho existe um tempo de trabalho e um tempo de desfrute do trabalho. E ele então descobre que este desfrute do trabalho vem de Deus. Então o tempo nos aponta para Deus. Salomão também disse que o tempo, ele passa na vida debaixo do sol, mas Deus colocou no nosso coração a ideia da eternidade. Então a passagem do tempo nos faz ter a ideia da eternidade, de alguém que está acima do tempo. Então o tempo e o trabalho nos levam a alguém que é maior do que nós. Por quê? Porque ele é eterno, ele está acima do tempo. Nós não estamos no tempo, ele é eterno. E nós vimos na aula passada que há um propósito em cada tempo. O missionário Niels Castberg, numa lição bíblica de 1936, de 5 de abril de 1936, meu pai tinha 2 meses de vida. Ele escreveu o seguinte, numa lição que tinha como título A Plenitude dos Tempos.
Ele disse o seguinte: Deus tem um bom relógio, no qual não se precisa dar corda, pois é um aparelho especial. Muitos acharam que Deus demorou muito a cumprir a sua promessa a respeito da primeira vinda de Jesus. Deus, porém, nunca chega tarde. Ele vem em tempo oportuno, na plenitude do tempo. Foi o que nós vimos na aula passada, o Kairos de Deus, o momento oportuno. O tempo nos fala que há um momento oportuno de quem está acima do tempo, de quem é eterno. O trabalho nos faz semelhantes àquele que está acima do tempo, a Deus, que é o eterno. Então, quando Salomão investigou a vida debaixo do sol, ele chegou à conclusão que existe alguém que está acima do homem. Este alguém é Deus. Então, ao estudar a vida debaixo do sol, ao ver que a vida debaixo do sol não tem sentido, Salomão descobre que existe um ser que é maior do que o homem. Este ser que é Deus, que controla o tempo, que criou o tempo e que cria o Kairos, o momento oportuno. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo tem o seu tempo neste mundo. E isto prova que Deus existe e que Deus está acima de nós. Que Deus está acima do homem, não temos dúvida nenhuma, irmãos. Lá em Gênesis 2:15, a Bíblia diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus criou o trabalho, Ele determinou, primeiro, que o homem trabalhasse. Segundo, Ele ordenou que o homem não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus dá ordens. Deus está acima do homem. Deus é o soberano. Deus é o Senhor. O homem é uma criatura. O homem tem de ser servo. Então, na vida debaixo do sol, para eu vivê-la bem, eu tenho que lembrar que Deus existe e que está acima de mim. E que por isso eu lhe devo satisfações. Eu tenho deveres para com Deus. Deus deu uma ordem para que o homem lavrasse e guardasse o jardim. Então o homem tinha que prestar contas a Deus. Irmãos, este é o fundamento da ética, é o fundamento da moral. Se fala hoje muito em ética, e não há ética se nós não entendemos que Deus manda e nós obedecemos. Que o certo e o errado é determinado por Deus. E o homem tem que seguir as normas criadas por Deus. Ele tem que ter um comportamento conforme a vontade de Deus. Isto que é ética, é a conduta ideal de alguém, a conduta ideal do indivíduo. E a conduta ideal é fazer o certo e não fazer o errado. Mas quem é que diz que é o certo ou que é errado? É Deus. Salomão, ao investigar a vida debaixo do sol, descobriu que Deus manda, que Deus determina, que Deus diz o que é o certo e o que é o errado. E que nós devemos cumprir com os deveres de Deus. É a conclusão do livro de Eclesiastes. É verdade que nós vamos ter uma lição específica sobre esse assunto, mas quando você abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes 12:13, nós temos a conclusão da pregação de Salomão.
de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão, ao estudar a vida debaixo do sol, ele descobriu que esta vida debaixo do sol é ordenada. Nós já vimos na aula anterior que existe um ciclo da natureza e existe também um ciclo da moral. Existe um ciclo da natureza, mas existe também um ciclo do homem. O homem deve se portar conforme a vontade de Deus. Deus está acima do homem. O homem jamais pode ser igual a Deus. Foi esta mentira do diabo. O que o diabo disse? Gênesis 3 e 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O problema da vida debaixo do sol é esse. Quando o homem quer ser igual a Deus, ele não quer obedecer a Deus, ele quer dizer o que é certo e o que é errado. É aí que a vida perde sentido. É aí que a vida traz a própria destruição do homem. Por quê? Porque quando o homem despreza Deus, diz: olha, Deus não existe, ou se existe não tem nada a ver com este mundo, ele gera a desordem moral, ele gera a corrupção moral. De onde vem a perversão, a imoralidade, a corrupção? Vem de eu querer viver debaixo do sol sem me reportar a Deus. É o que diz o salmista Davi em 2 salmos. No Salmo 13, ele diz isso. Olha o que ele fala. Disse o nécio no seu... Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E ele repete isso no Salmo 53. Irmãos, a vida debaixo do sol sem Deus é uma vida de corrupção, uma vida de imoralidade, uma vida que destrói o próprio homem. Um escritor russo muito famoso, chamado Dostoiévski, ele escreveu o seguinte: se Deus não existe, tudo é possível. Escreveu naquele livro Crime e Castigo. Mas no outro livro, Os Demônios, ele escreveu: se Deus não existe, eu sou Deus. A perversão do homem está em ele desconsiderar que Deus manda, que Deus lhe é superior e que nós devemos obrigações a Deus. Então essa ideia que nós dissemos no início da aula, de que eu quero meus direitos, eu quero meus direitos, eu quero meus direitos, e não pensar nos deveres, é uma ideia satânica, é do espírito do anticristo, é para a destruição do homem. Mas Salomão, investigando a vida debaixo do sol, ele descobriu que Deus está acima do homem e que por isso nós temos deveres para com Deus, nós temos obrigações para com Deus. O relacionamento entre Deus e os homens, irmãos, é um relacionamento de cima para baixo. E eu insisto nisso, por quê? Porque hoje existe um falso evangelho que coloca Deus e o homem no mesmo nível. É por isso que tem gente dizendo que Deus é obrigado a me dar isso. Aí ele prometeu, ele é obrigado. Por quê? Porque existe um contrato comigo, existe uma aliança entre mim e Deus. Deus é obrigado, irmãos. Como se eu e Deus estivéssemos no mesmo nível.
Existem alianças entre Deus e o homem? Existem. Existem pactos entre Deus e o homem? Existem. Mas Deus está acima e nós estamos abaixo. É o que você vê Salomão dizer no capítulo 5 de Eclesiastes. Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás no céu e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Deus é Deus, nós somos meros homens. Existe um salmo, se não me engano, deixa eu ver aqui se eu me lembro qual é o salmo. O Salmo 62, versículo 11, ele diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. O proverbista, ele é bem claro. Aliás, o proverbista não, o salmista, ele é bem claro. Ele diz o quê? Olha, Deus é Deus, e Ele vai retribuir a obra de cada um. Ele é soberano, Ele está acima. Todo o poder pertence a Ele. E é interessante que a Bíblia diz que Deus disse uma vez só, mas o homem ouviu duas. Para você ver como Deus é poderoso. Ele fala uma vez e ouve duas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que o homem é igualzinho a Deus. Não. Né? Os homens são meros homens. Tem um outro salmo que diz que eles não passam de meros homens. E é isso que Salomão vai nos ensinar. A vida debaixo do sol só tem sentido se nós nos ligarmos com Deus, porque Deus está acima, nós estamos embaixo. E qual é o relacionamento de cima para baixo? É o relacionamento do rei para com os seus súditos. Como é o relacionamento do rei para com os súditos? Veja bem que quando nós falamos em rei, nós falamos de súdito. Súdito é aquele que está debaixo, é aquele que está submisso. A gente nem fala em cidadão. Quando houve a Revolução Francesa, como houve a Revolução Francesa, se falou em cidadão, porque se proclamou a República e não havia então esse desnível que há entre o rei e o súdito. Qual é o relacionamento entre um rei e um súdito? Nós vemos isso quando Samuel traz a lei do reino. Quando o povo pediu um rei, Samuel disse como ia ser a lei do rei. Qual é o relacionamento entre o rei e o súdito? Se você for lá no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, você vai ver nos versículos 11 até o versículo 16, a lei do reino. Rapidamente vamos colocar só alguns pontos aqui. Primeiro, o rei está sobre o povo. Olha o que está escrito em 1 Samuel 8:11. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. O rei está sobre o povo. O rei está num nível superior ao povo. Lá em 1 Samuel 12:13, Samuel repete isso. Ele diz assim: agora pois vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Então Deus sempre está acima de nós. É o que disse Salomão: Deus está nos céus e nós estamos na terra. E lembra do que disse o profeta Isaías no capítulo 8? Ele diz assim: assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, do que os nossos pensamentos. Então, queridos irmãos,
o relacionamento de Deus para conosco, Ele está acima de nós. Mas outra característica, o rei, ele tinha o domínio eminente sobre todas as coisas. O que quer dizer isso, irmão Caramuru? Domínio eminente quer dizer o seguinte: o rei pode tomar as coisas que nós temos quando delas precisar. Embora eu seja dono de algo, quando o rei tem necessidade, ele pode pegar, porque ele também tem um domínio eminente, ou seja, ele é um dono num grau acima. Olha o que diz Samuel, lá em 1 Samuel 8 e 11 ainda: ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os pretextos de seus carros. Tomará as suas filhas para perfumistas, cozinheiras e pareiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais. Até hoje acontece isso, irmão. Você já não conheceu alguém que tinha uma casa e a casa foi desapropriada para passar uma avenida ou uma linha de metrô? A casa não era da pessoa, mas o governo precisou, tomou. Então, irmãos, o rei, ele pode tomar. O que disse Jó? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O rei também pode exigir de nós o serviço. Está aqui. Ele podia pegar as filhas e os filhos para trabalhar para ele. Deus pode também nos chamar para o seu serviço. Ele tem esse poder. Ele também pode tomar os nossos bens. Ele tem esse poder. Mas ele também pode fazer com que nós sustentemos todo o aparato que ele tem. Aqui está escrito: e as vossas sementes e as vossas vias dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. É um imposto. Deus também pode exigir que nós sustentemos a sua obra. Por quê? Porque ele é o dono de tudo. O relacionamento de Deus é um relacionamento de cima para baixo. É um relacionamento de cima para baixo. E é aí, irmãos, que entra o ponto nevrálgico da nossa lição de hoje. Se Deus está acima de nós, se nós estamos abaixo de Deus, na vida debaixo do sol, nós temos que nos voltar para Deus. A vida debaixo do sol só tem sentido se nós nos voltarmos para Deus. Quando Salomão investigou a vida debaixo do sol, ele percebeu que esta vida não tinha sentido, era vaidade e aflição de espírito. Mas quando ele verificou o tempo e o trabalho, ele descobriu que havia um sentido na vida. Mas esse sentido estava em Deus, que está no céu, e nós estamos na terra. Então nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que nos religar com Deus. E é aí que surge a religião. A religião é este religar com Deus. A religião é necessária para dar sentido à vida. A religião é o nosso contato com Deus. E na vida debaixo do sol, nós temos de ter uma vida religiosa, sem o que não há sentido para a vida humana. Salomão escreveu isso há 3.000 anos atrás. Mas o sociólogo francês Émile Durkheim, que era judeu, um primeiro grande sociólogo, no século XIX, ele escreveu um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. E lá ele, estudando a religião nas sociedades humanas,
ele escreve o seguinte: não existe na história do pensamento humano um outro exemplo de duas categorias de coisas tão profundamente diferenciadas, tão radicalmente opostas, que entre as coisas sagradas e as coisas profanas. Esta heterogeneidade é tal que degenera em um antagonismo verdadeiro. Os dois mundos não só são concebidos como separados, mas como hostis e invejosamente rivais um do outro, pois não se pode pertencer plenamente a um, a não ser na condição de ter saído inteiramente do outro. O homem é exortado a se retirar totalmente do profano, para ter uma vida exclusivamente religiosa. Emile Durkheim, estudando a religião, ele chegou à conclusão que a vida humana só tem sentido, o homem só pode raciocinar corretamente se ele dividir o mundo em dois grupos: o das coisas sagradas e o das coisas profanas. As coisas sagradas são aquelas que nos ligam a Deus. As coisas profanas são as coisas que não nos ligam a Deus. Então existem dois tipos de coisas, diz Emile Durkheim: o sagrado e o profano. E Salomão, ele diz que a vida debaixo do sol só tem sentido por causa das coisas sagradas, as coisas que nos reportam a Deus. Por isso o homem tem um dever de ir ao encontro de Deus. Por isso o homem tem um dever de respeitar o que é sagrado. E isso Salomão não inventa. Deus, quando deu a lei para Moisés, ele disse que os sacerdotes tinham uma missão: era ensinar para o povo a diferença entre o sagrado, entre o santo e o profano. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 10. Em Levítico 10 e 10, veja o que está escrito. Vou ler a partir do 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Irmãos, veja bem, a função do sacerdote era ensinar o povo o que é santo e o que é profano, porque a vida não tem sentido se eu não souber que existe o sagrado, o santo e o profano. Diz Emile Durkheim que o homem perde a própria noção do conhecimento. Se ele não sabe discernir, ele perde a própria razão. Se ele não sabe discernir entre o santo e o profano. Foi por isso que Deus repreendeu os sacerdotes nos dias de Ezequiel. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ele diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Ezequiel traz uma mensagem dura para o povo. O povo seria castigado, o povo seria levado cativo. Por quê?
porque não fez diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o puro. E esse é o primeiro dever do homem. O primeiro dever do homem, diz Salomão, capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Aqui é uma diferença entre o Kodesh, ou seja, o santo, e o Holel, ou seja, o comum. Profano é aquilo que é comum, aquilo que é igual a todo mundo, aquilo que não tem diferença. Santo é o separado, é aquilo que é especial, é aquilo que é diferente. Deus está acima de nós, e tudo que nos liga a Deus tem que ser diferente, tem que ser especial, tem que ser distinguido. Não é algo comum, não é algo corriqueiro. O primeiro dever do homem é respeitar e fazer diferença entre o sagrado e o profano. Salomão, ele fala: guarda o teu pé, toma cuidado, seja cuidadoso, seja cauteloso, seja reverente, seja respeitoso quando entrar na casa de Deus. Por quê? Porque era o templo que Salomão tinha construído, era o lugar onde Deus estava, era um lugar santo, um lugar sagrado, algo feito para relacionar com Deus. E será que nós temos cumprido este dever, irmãos? É muito triste, mas o que nós vemos hoje são pessoas na casa de Deus, no templo, conversando na hora do culto, contando piada, brincando no celular, fazendo o que é sagrado, que é o nosso culto racional, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está lá em Romanos capítulo 12. Não me venha falar de Antigo Testamento, não. Eu estou falando de Romanos capítulo 12. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso culto a Deus, que é feito através do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é um dever que nós temos diante de Deus. E diz Salomão, é algo sagrado, é algo que não pode ser corriqueiro, comum. Eu não posso fazer do mesmo jeito que eu faço as outras coisas. Tem gente que cultua a Deus da mesma maneira como está sentado num sofá na sua casa, assistindo a televisão. Está profanando as coisas sagradas. E Deus não se agrada disso. Diz que o sacerdote não pode profanar as coisas santas. Nós somos sacerdotes. Apocalipse 1 e 6. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Temos que ter reverência, respeito para com as coisas sagradas. Não é ser formalista, mas é ser reverente. Esse é um dever que nós temos para com Deus. Mas tem gente trazendo música profana para a igreja. É samba gospel, pagode gospel, metal gospel. Irmãos, onde nós estamos? Tem gente trazendo culto do torcedor, transformando o culto em torcida organizada de estádio de futebol. Tem gente transformando o culto em baile, balada gospel.
Mas Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O meu primeiro dever é ser reverente, é respeitar as coisas santas, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Cuidado. E quando eu falo desse negócio de música, Niels Castberg, em 1935, numa escola dominical, ele dizia, para aquilo, está aí no esboço, você vê aí no esboço a referência toda. Ele dizia que jazz, naquele tempo era o jazz, de onde veio o rock depois. O rock é filho do jazz. Ele dizia: jazz não é algo que se possa colocar em igreja. Ele já dizia naquele tempo, 1935. E hoje tem pagode gospel, samba gospel, balada gospel, louvorzão, show. Mas Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é só na igreja não, porque aí então o jovem que está me ouvindo vai dizer: ah, então não vamos fazer a balada gospel, mas eu vou lá no barzinho. Cuidado, porque sabe quem é o templo? Quem é a casa de Deus? Não é a igreja que você congrega, lá também é a casa de Deus. Mas sabe quem é a casa de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus 3 e 6. Hebreus 3 e 6. Olha o que diz o escritor aos Hebreus: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. A casa de Deus somos nós. E aqui vem uma outra coisa. Tem gente fazendo tatuagem, colocando piercing. O corpo nosso é templo do Espírito Santo. Se você faz isso, você está profanando a casa de Deus. Quando nós nos mutilamos, colocamos piercing, nos tatuamos, nós estamos profanando a casa de Deus. O primeiro dever do homem para com Deus é separar o santo do profano, é ter reverência, respeito com as coisas sagradas. E a primeira coisa sagrada é o nosso corpo e o nosso culto a Deus. Se você não fizer isso, a Bíblia diz que você estará oferecendo sacrifício de tolo. E nós já estudamos nos livros sapienciais, o tolo é aquele que se recusa a aprender de Deus, a obedecer a Deus. É o falto de entendimento, é aquele que vai para a perdição eterna. Sacrifício de tolo, sabe qual foi o primeiro tolo que ofereceu sacrifício? Caim. E Deus não aceitou o seu sacrifício. Então, quando a Bíblia diz que quando você não respeita as coisas sagradas, você está oferecendo sacrifício de tolo, está dizendo que o sacrifício não é agradável a Deus. Deus não vai aceitar esse sacrifício. Qual é o segundo dever do homem para com Deus? O primeiro, nós vimos, é respeitar o sagrado. O segundo é falar pouco com Deus. Eu já vi alguns irmãos aí que vão ficar felizes. Ah, vamos falar pouco com Deus, então não precisa orar muito, né? Então é um dever do homem para com Deus. Jesus disse que nós devemos aprender com aquela viúva, daquela parábola do juiz iníquo. Orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo disse: orando em todo o tempo. E também disse: orai sem cessar. Então, meu irmão, se eu tenho que orar todo o tempo, se eu tenho que orar sempre, se eu tenho que orar sem cessar, como é que o Senhor diz que eu tenho que ter um dever de falar pouco com Deus? É que falar pouco com Deus não quer dizer orar pouco. Porque a oração, irmãos, não é um monólogo. Olha o que disse Salomão: inclina-te mais a ouvir do que a
não oferecer sacrifícios de touros. Eu já falei várias vezes aqui. Você tem 2 orelhas e uma boca só. Ouça no mínimo o dobro do que fala. Na oração não é só você quem fala. Você também tem que ouvir a voz de Deus. Na oração não é só você que fala. Você tem que ouvir a voz de Deus. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você ora e espera que Deus fale com você na oração. Mas você deve falar pouco. Por quê? Diz Salomão: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Antes de falarmos com Deus, nós devemos pensar, refletir, investigar. Falar, investigar, refletir antes de falar. Nosso falar com Deus tem que ser um falar cuidadoso. Quando você vai falar com o seu patrão, quando você vai falar com uma autoridade, você toma precaução no que você vai falar, para que você não crie uma má impressão, para que você não melindre aquela autoridade, não seja mal interpretado. E por que com Deus, que é a maior de todas as autoridades, a gente é tão descuidado no falar? Nós temos um dever, o dever de falar com Deus, depois de ter pensado, depois de ter entendido qual é o tempo, depois de ter entendido qual é a vontade de Deus. Eu tenho que ter cuidado de falar com Deus, como eu tenho que ter cuidado de falar com as outras pessoas. Na lição de número 5, nós estudamos o cuidado que nós temos com aquilo que falamos. E com Deus mais ainda. Se Salomão falou do problema do falar com os homens no livro de Provérbios, aqui ele está falando do falar com Deus, que é muito mais sério, muito mais grave. Por isso nós não podemos falar precipitadamente com Deus. A Bíblia nos fala de um homem que falou precipitadamente com Deus. E foi triste esse falar precipitado dele. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 11, no versículo 30, você vai ver a história de Jefité, um juiz de Israel. E Jefité votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha o que diz o versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. Jefité não parou para pensar. Ele disse: Senhor, se eu ganhar a batalha, a primeira coisa que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou te oferecer em sacrifício. E a única filha dele saiu de casa, e ele teve que sacrificá-la. Eu sei que existe discussão a respeito disso, mas o nosso entendimento é que Jefité realmente ofereceu a sua filha em sacrifício. Não era o que Deus queria, mas foi fruto da precipitação de Jefité. É a precipitação. E aí nós temos a ideia do voto, que é o nosso texto-áudio. Porque quem faz um voto a Deus é obrigado a cumprir o voto. O voto não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer voto. O que é o voto? Voto não é esse que a gente vota na eleição, não. Estou falando do voto aqui, é o que a gente costuma falar de promessa.
O voto é uma declaração de vontade unilateral. Alguém chega e diz: olha, eu quero, se Deus me abençoar, eu vou entregar R$1.000 para Deus. Você fez um voto. Você fez um voto. Como o voto é uma declaração de vontade, e Deus deu um livre-arbítrio para as pessoas, ninguém é obrigado a fazer voto. Eu sei que muitos mercenários da fé aí hoje fazem as pessoas fazer voto para ficar rico. Isso tudo é bobagem. Ninguém é obrigado a fazer voto. Votar não é uma obrigação. É um ato voluntário. Agora, se você votar, você se vincula com Deus. Olha o que diz a lei de Moisés, lá em Números, no capítulo 30. Diz assim, versículo 2: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. No versículo 7, quando fala das mulheres: e seu marido ouvir se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão valiosos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. O voto vincula a alma da pessoa àquilo que ela disse que ia fazer. É por isso que o nosso textual diz, Eclesiastes 104, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. E o versículo 5 diz: melhor é que não votes do que votes e não pagues. É por isso que eu tenho que falar pouco com Deus. Mas por que é assim, irmão Caramuru? Olha bem, na lei brasileira, no artigo 854 do Código Civil, a lei imperfeita dos homens, olha o que está escrito: aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Se até os seres humanos dizem que se alguém prometer alguma coisa para alguém tem que fazer, por que Deus seria desprestigiado e valeria menos do que um homem? Se você prometeu algo para Deus, você está com a sua alma vinculada. Deus não obriga você a prometer nada, mas se você prometer, você tem o dever de cumprir. Esse é o segundo dever que Deus nos impõe, é falar pouco com Ele. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 6 e 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós não somos gentios, não somos incrédulos. Deus não é surdo, irmão. Você não precisa ficar falando muito, prometendo um monte de coisa para Deus te dar alguma coisa. Primeiro que Deus não se vincula à sua promessa. Você que se vincula com Deus. Deus está acima. É um relacionamento de cima para baixo. Nenhuma promessa vincula a Deus. Esse negócio de eu vou dar minha casa para Deus, que Ele é obrigado a me dar um quarteirão, é mentira. Deus não está vinculado ao homem. Olha o que está escrito aqui, ainda em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se daria a Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Deus está acima no céu, irmãos, e nós estamos na terra. Deus não se vincula com nenhuma promessa. Ele faz se quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele está sobre nós. Agora, se você prometer algo, se você fizer um voto, e Deus fizer, você é obrigado a cumprir. Esse é outro dever que o homem tem, de cumprir com o voto. E se eu não cumprir?
você perde a salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que seja o seu falar sim, sim, não, não. O que provém disso é de procedência maligna. Quem vota e não cumpre é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos ficarão fora da cidade santa. A Bíblia diz que quem vota e não cumpre é falso. Não anda segundo a verdade. E Deus é a verdade. E Deus é verdadeiro. E para terminar essa parte, Mateus 12, e 37, se não me engano, Jesus é muito claro. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aí no versículo 36 ele ainda diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, o segundo dever que nós temos é o dever de falar pouco. Terceiro dever é a busca da sabedoria. Você encontra lá em Eclesiastes 7 e 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eu tenho o dever de buscar a sabedoria. Nós já vimos que a sabedoria é o próprio Cristo. Nós estudamos isso no apêndice número 1. Ela é o próprio Cristo. Então, a excelência da sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eu e você temos que buscar a sabedoria para ter vida eterna, para superarmos a vaidade deste mundo, para prosseguirmos com Deus, além do sol, além do tempo. É isto que nós temos, é o dever de buscar a sabedoria. Outro dever que nós temos é o de desfrutar do fruto do nosso trabalho. Eclesiastes 8 e 15. Então exaltei a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O desfrute do trabalho é um dever. Eu e você não temos só que trabalhar, nós também temos que desfrutar do fruto do nosso trabalho. Deus deu esta oportunidade para nós. Eu e você temos que desfrutar. Por isso que nós temos que ter um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de descanso. Isso faz parte do nosso dever. Deus quer que nós recobremos forças. É um dever que nós temos. Um dever que é feito com limite. Qual é o limite que Deus nos dá? A moderação que vem da palavra e do Espírito Santo. Olha o que diz Salomão, Eclesiastes 9 e 9. Aliás, 9 e 8, desculpe. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu posso desfrutar do fruto do meu trabalho, comer, beber e me alegrar, mas eu tenho o dever de fazer isto com limites. Como? Tendo o óleo sobre a minha cabeça. Isso é símbolo do Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Saber aproveitar da vida, tirar proveito da vida na direção de Deus. E tendo alvos os meus vestidos, ou seja, purificado pelo sangue de Jesus, vivendo em santidade. Então eu tenho o dever de tirar proveito da vida com santidade e com o Espírito de Deus. Na direção de Deus
e na santidade. E o último dever, aliás, o penúltimo dever, é o dever de manter a vida familiar de acordo com a vontade de Deus. Aí sim, Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha, Deus, como Deus é maravilhoso. Salomão teve 1000 mulheres, mas o Espírito Santo mostrou que ele estava errado. No final da vida, ele disse: olha, o certo é você ter a mulher da sua vida, a mulher que você ama, é uma só, é a mulher da tua mocidade, que diz lá Salomão no livro de Provérbios: eu tenho o dever de gozar a vida na família que Deus me deu, até o fim, é gozar com a mulher durante todos os dias, não tem divórcio não, é durante todos os dias da tua vaidade. E o último dever do homem é o serviço. Lembra-se que nós dissemos que o rei pode chamar o súdito para servi-lo? Salomão diz, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, faça. Faça agora, faça hoje, porque quando você morrer, você não vai poder fazer mais. Essa história de que depois que você morre, você fica intercedendo pelos outros, não é verdade. Então, tudo que você tiver que fazer, faça. Ou seja, não faça o que você não tem que fazer. Não faça. Mas aquilo que você tem que fazer, você faça. Quais são então as nossas obrigações diante de Deus? Diz Salomão: respeitar o que é sagrado, falar pouco com Deus, cumprindo o que votar, buscar a sabedoria, desfrutar do fruto do trabalho com limites, com santidade e com o Espírito, na direção de Deus. Ter uma vida familiar no Senhor, gozando da vida com a mulher que nós amamos durante toda a vida, e servir a Deus, fazendo tudo o que Ele nos der para fazer. Nós temos cumprido nossos deveres com Deus? Amém.